Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates. Tenente Coronel, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta para Ellen? Isso, Hélio, nós conversamos antes, né? A adolescência não se define num marco físico. O adolescente deixa de ser adolescente, começa aos 12, termina aos 15. É um processo que cada um, inclusive, tem um momento diferente. E a adolescência está durando cada vez mais. E isso também não dificulta para quem exerce esse controle. O jovem já não é mais só o de 12 anos adolescente. Esse controle tem que ser exercido em casa, esse controle tem que ser exercido, às vezes, já no trabalho, esse controle tem que ser exercido no quartel. Então, como a gente tratar com essa diferença aí dessa adolescência que está ficando cada vez maior? É um ponto excelente que você levantou, né? Porque, na verdade, eu acho que existe aí uma adolescência cronológica, existe uma adolescência psíquica, né? Existe aquele... Não sei se você já viu aquele adolescente de 15 anos que você olha e ele fala como se ele tivesse 27, 28. E tem aquela pessoa de 27, 28 que fala como se tivesse 15, que age como se tivesse 15. E que os pais exercem um controle ou um cuidado de como se tivesse 15. Então, na verdade, isso não é uma coisa que a gente tem uma receita. Isso varia de caso para caso, né? Eu falo que o universo da clínica, que é o do consultório, né, que é o universo que eu trabalho, é um universo muito múltiplo por conta disso. Não tem como a gente receber uma pessoa e dizer assim, vai ser aplicado essa técnica desse jeito, dessa forma, vai ser assim. Você precisa primeiro escutar a pessoa e ver o que essa pessoa traz como demanda, ver o universo dela e ver de que forma que ela vai ser ouvida. Porque eu posso, de fato, receber um adolescente de 28 anos, né? E eu posso receber um adulto, como eu recebo muito, de 14 anos, porque, infelizmente, teve uma vivência antecipada de muitas coisas e acabou tendo que amadurecer muito cedo. Então, acaba que crimes, por exemplo, sexuais que acontecem na internet, eles propiciam um pouco esse amadurecimento cedo, assim, precoce. Né? Precoce, porque a gente vê que existe uma erotização, né, desde muito cedo. E aí a criança ela tá exposta ali. A gente até tem visto um caso aí recente da MC Melody, né? Que ela é uma menina de 11 anos com um corpo extremamente erotizado. Não só o corpo, a forma como ela é vista e falam com ela, e ela é comentada nas redes sociais. E com certeza a cabeça dessa criança é uma cabeça diferente das outras crianças. Com certeza ela precisa sim de um acompanhamento psicológico, ela precisa de ser tratada como uma criança, ela é tratada como um projeto de um corpo totalmente erotizado que ainda nem amadureceu, né? Não deve ter nem a menarca, não deve ter tido mesmo uma preparação ainda para absolutamente nada da parte reprodutiva. Então é muito, muito ruim esse contato que a gente tem com a internet. Muitas vezes ele faz a gente ter uma antecipação que as crianças têm com a internet, de ter uma antecipação com assuntos ou ver coisas que ainda não estão fora da fase de amadurecimento. Doutora, viajando ainda na pergunta do tenente, com relação à questão de fake news, com relação a esse conflito e com relação ao entendimento de tudo que ocorre e também dessa visão precoce de fatos que não se tem amadurecimento, o papel da educação, né? A educação ser um pouco mais crítica, inclusive essa educação até estendida um pouco à casa,
Eu gostaria de saber a sua apreciação sobre isso. Eu acho que a educação hoje ela é muito formal dentro de títulos, de conteúdos, né? Não somente, mas muito mais do que propriamente uma educação para a vida, uma educação crítica, uma educação que você possa visualizar as coisas, trazer o mundo virtual para dentro da escola, mostrar o que é possível, o que não é possível, o que é razoável, o que não é razoável, inclusive até para os próprios pais. O que a doutora acha disso? Bem, com relação à educação em casa, eu penso que a educação está sendo muito terceirizada, né? Assim, a gente... Eu estou falando de educação formal, educação de escola, não só de casa, mas de escola. Mas com relação à educação de casa, eu penso que porque, para eu dar continuidade ao meu pensamento, tá. Eu penso que a educação está sendo terceirizada. Então, é como se os pais, em algum momento, diante do desamparo ali, de perceber que não estão dando conta de todas essas demandas, pensam, vou terceirizar essa educação para a escola, e a escola vai ter que dar conta de todas essas demandas. Certo. Ao chegar na escola, a escola ela não dá conta de formar o sujeito apenas com conhecimento de história, matemática, física e química e o cidadão, porque o cidadão se forma em casa. O caráter é formado em casa. Então, assim, e aí a gente entra num conflito muito grande, que é aonde são os espaços, aonde estão esses espaços, o que é de casa e o que é da escola, né? Entendi. Eu penso que a escola ela precisa se reexaminar no sentido de trazer para os alunos experiências mais empíricas, experiências mais experimentação, vivenciais, né? assim, do estilo visitar um espaço cultural, né? Conhecer, ter para aprimorar esse senso crítico da criança, não ficar só naquele espaço sala de aula. E uma educação mais cidadã, uma educação financeira, uma educação política, uma educação humanitária. E, ao mesmo tempo, em casa, a criança ter a orientação como o cidadão e dentro das normas ali da própria família, da instituição família. Isso não ser terceirizado para a escola, né? Não ser terceirizado para a natação, para o xadrez, para a professora de inglês. Então, o primeiro chamamento seria a educação familiar, né? Sim, porque é a primeira instituição que a criança participa, né? Tem uma frase, era uma publicidade que falava assim, não basta ser pai, tem que participar. Né? Não sei se você é mais novo, talvez não tenha pego essa publicidade, mas foi muito famosa nos anos 80, 90. E isso nunca teve tão atual. A gente estava falando de internet, os pais eles têm que participar junto com os filhos. Assim como o tenente-coronel tem filhos criança e adolescente, eu tenho um filho com 7 anos também. E a internet, ao mesmo tempo que ela pode trazer muito conhecimento, ela pode emburrecer. Né? Hoje, a forma que as pessoas usam as redes sociais é uma forma de emburrecimento. Né? Você tem pessoas que passam o dia inteiro em Instagram, Facebook e WhatsApp. E acaba emburrecendo com isso. Ela não tem outro assunto senão superficialidades. Né? Sim. Essa participação com a criança, o conteúdo que a internet oferece, ele é muito grande. Mas os pais têm que estar juntos ali, né? Sim. E isso faz parte da educação em casa. Eu acho que isso também tem a ver com aquilo que eu disse no início do exemplo, né? Não adianta a gente falar com os nossos filhos, vai procurar uma matéria, algo interessante, vai pesquisar sobre os seus assuntos da escola, enquanto você está ali falando da vida dos outros na internet, né? Enquanto você tá fazendo outras coisas e o seu filho está vendo isso. Lógico que a gente tem nosso momento de descontração, lógico que a gente tem vários momentos onde a gente vai fazer isso realmente, usar nosso tempo para superficialidades, mas que esse tempo ele seja comedido para as crianças e para os adultos, para que a gente seja um exemplo para eles, né? Até porque os adultos também precisam tomar cuidado. Tem uma série que lançou recentemente no You, que mostra um cara que persegue uma garota a partir das suas redes sociais, descobre muitas coisas sobre ela. E isso acontece na vida real também, não é só na ficção. Então, não é só as crianças, os adultos também precisam tomar cuidado, né? Assim, qualquer pessoa que não se restrinja muito na internet, se você parar um pouquinho para olhar as redes sociais dela, você descobre tudo, onde ela trabalha, o que ela faz, aonde que ela foi, o último lugar que ela comeu, onde ela passou o final de semana, né?
Então, realmente... O Google sabe. O Google diz, você foi no lugar tal, você passou no lugar tal. Outro dia ele me deu uma lista de lugares onde eu passei. Isso chega a ser assustador, né? Eu fiquei E até assustado. o que você tem que comprar, né? Às vezes você fala, tô precisando de comprar um tênis, aí depois aparece um anúncio de tênis pra você, assim, no Você celular. pesquisa sobre chuveiro, aparece 500 lojas de chuveiro. Então, assim, é isso. Eu acredito que esse acesso deve ser controlado, mas ele não deve ser proibido. E ele deve ser uma situação, deve ser um diálogo com a criança. E para encerrar a questão dos youtubers, que cada vez mais está aumentando o número de canais de youtubers mirins, como que os pais podem lidar com essas crianças na questão de autoestima, porque elas vão acabar vendo comentários negativos também, lidar com frustração, questão do bullying também? Então, essa questão dos youtubers, as crianças como um todo, né, elas se inspiram em youtubers já famosos, né? E não é fácil, porque é 1 em cada 1 milhão que chega naquele topo. Eu acho muito importante apresentar a verdade para a criança, né? Você não precisa de chegar para o seu filho e falar com ele, você nunca vai conseguir, mas você também não precisa de chegar para o seu filho e falar assim, com certeza você vai conseguir, você vai ser um Lucas Neto, você vai ser um Felipe Neto, que vai ter milhões de seguidores. Você fala, meu filho, é uma estrada muito difícil. Isso, com o YouTube, é o que acontecia há não sei quantos anos com um jogador de futebol, com um ator, né? Então, assim, olha, eu posso te incentivar, posso te ajudar a fazer algum vídeo bacana, mas isso vai depender de um jogo ali de sorte, mais talento, e críticas nós vamos receber sempre a nossa vida toda. No nosso trabalho, na nossa convivência. Então, trazer para esse filho a realidade sem acabar com a imagem dele, né? Sem fortalecer essa baixa autoestima e sem levantar muito essa autoestima também. Teve um caso que aconteceu, acho que anteontem, não sei, que tem sido noticiado anteontem, sobre a questão do Newton Papinho, vocês estão... Newton Papinho, foi um senhor que fez um site sobre slime, sei lá. Ah, sim. E ele subiu de 1.000 e poucos para 77 mil visualizações. Ele ficou doido aí e tal. De repente fizeram uma intriga a respeito dele lá e jogaram ele lá no chão e o velhinho está assim, meio sem saber o que está acontecendo. Ele tem 72 anos de idade. Sim. É do interior de São Paulo. Ele fotografava passarinho. Uma gracinha. Então, uma graça, o cara é uma graça. Aí inventaram um negócio lá, falaram que ele era pedófilo, uma coisa assim e tal. Isso é um perigo, né? Porque seria o bullying quase criminoso, né? Mais do que o cyberbullying. Porque o camarada foi lá e tentou destruir a reputação dele, né? E pode fazer isso com uma criança também. Quando a gente publica, a gente está exposto a qualquer tipo de comentário das pessoas, né? E no caso de uma criança e de um adolescente, essa criança ainda não entende por que ela está sendo atacada dessa forma. E uma adolescente. E o senhorzinho Papinho também não estava, porque ele achava que ele estava ali mostrando a slime dele para todo mundo e o passarinho para todo mundo numa situação boa. Ele não entende esse ódio, né? Que está circulando aí pela internet. Ele foi do céu ao inferno, né? E ele falou que não quer ser famoso, né? E é realmente uma situação muito complicada, mas é uma situação que a gente precisa de mediar todo o tempo. Obrigada, nosso programa infelizmente chegou ao fim. Os assuntos renderiam mais outro programa. Já convido de antemão vocês a participarem em uma próxima oportunidade. Claro, vai ser um prazer. Gostaria de agradecer os debatedores, até uma próxima. Obrigada. E eu também gostaria de agradecer a sua companhia. A mesa de debates volta amanhã e você assiste outros programas em nossas redes sociais. É só procurar por TVE Juiz de Fora no YouTube e não esqueça de curtir e também compartilhar. Obrigada pela sua companhia.